Olá, pessoal, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Agenda Cheia, que é um programa que ajuda massoterapeutas com conhecimento em shiatsu a terem agenda cheia. Sou Cíntia Manabe, especialista em shiatsu há mais de 27 anos, e o meu objetivo é ajudar você, massoterapeuta com conhecimento em shiatsu, a ter uma agenda cheia. E nessa live de hoje aqui, eu vou falar sobre o tipo de toque para você ter mais indicações. E quando a gente fala desse assunto de indicações de pacientes, né? É claro que para a gente ter indicações de pacientes, são vários fatores que envolvem as indicações, né? Como, por exemplo, o resultado do seu atendimento, a maneira como você trata o seu paciente no sentido de, desde o momento que ele chega até o momento depois que ele vai embora, né? Entra o assunto também da fidelização dos nossos clientes, e aí quando a gente fideliza, é claro que esse cliente te indica para mais clientes. Então tem muitas coisas, muitos assuntos que envolvem essa questão da indicação. Mas hoje eu vou falar sobre um assunto mais específico, que é o toque. Que pode te trazer muito mais indicações. Eu percebo que dentro da minha trajetória de carreira, isso é um ponto que me criou muito diferencial e que fez de mim uma referência dentro do shiatsu. Então hoje eu vou revelar para você o toque do shiatsu para que você tenha mais indicações. Eu fiz aqui um roteirinho para seguir o assunto de hoje, mas também quando a gente fala de toque terapêutico, de toque diferenciado dentro da terapia manual, dentro do shiatsu, também é um assunto que é um processo que envolve vários detalhes para que você tenha um toque diferenciado, mas hoje eu vou te explicar e também vou dar algumas práticas para que você também tenha o seu toque diferenciado, para que você também vire uma referência dentro do toque da sua terapêutica, porque isso faz sim com que você tenha mais indicações. Eu tive muitas indicações dos meus clientes pelo tipo de toque que eu trabalho, né? Então, quando a gente fala em shiatsu, né, o significado do shiatsu, tem terapeutas que trabalham com shiatsu, tem outros que não. Então, bem resumidamente, o shiatsu ele é uma terapia manual, é uma técnica de origem japonesa, né, que significa a pressão dos dedos. Então, é uma técnica que a gente utiliza a pressão dos dedos, né, na hora de fazer a massagem. E como que o shiatsu com um toque diferenciado, né? Porque isso, quando você tem um toque diferenciado, isso vai fazer de você um massoterapeuta diferenciado, e isso enche a sua agenda muito mais rápido de pacientes, né? E o que significa um toque diferenciado do shiatsu? Eu percebi que ainda existem muitos massoterapeutas que às vezes não desconhecem a profundidade desse assunto do toque. A gente acha que quando a gente vai lá, faz um curso de massagem, a gente aprende o toque, que quando você tem uma boa intenção, que quando você mentaliza alguma boa intenção dentro da sua terapêutica, e isso passa a ser um toque terapêutico, isso passa a ser um toque diferenciado. Mas esse assunto do toque é um assunto muito profundo para mim, que dá muito assunto e que tem muitos detalhes, mas um toque diferenciado do shiatsu, em primeiro lugar, o massoterapeuta precisa ter a percepção através do toque, né? Ele precisa aprender a sentir o paciente, né? O cliente que ele está atendendo através do toque. Através do toque, a gente consegue perceber muitos desequilíbrios e muito como o nosso paciente está
Então, realmente, o toque faz uma diferença muito grande. E como eu percebi que tem muitos massoterapeutas que ainda não vivenciaram, às vezes, muito a profundidade do toque, então eu quero falar para você algumas experiências que eu já tive dentro da minha carreira, para que você comece a compreender e a entender um pouco esse assunto da profundidade, do verdadeiro significado do toque terapêutico, dentro do que eu penso e dentro do que eu trabalho, né? Então, por exemplo, quando a gente está fazendo uma massagem, através do toque, é possível a gente perceber estado emocional, é possível a gente perceber comportamento do nosso paciente, é possível perceber coisas físicas também, né? Porque perceber coisas físicas é uma coisa mais básica de se perceber pelo toque, né? Então a gente toca, já percebe se a musculatura tá tensa, se a musculatura tá relaxada. Isso é uma coisa mais básica, mas é fato que através do toque a gente consegue ter outras percepções do nosso cliente que a gente está atendendo. E, por exemplo, um fato que eu quero relatar e que eu percebi que nem todos os massoterapeutas ainda vivenciaram essa situação, é quando, através do toque, a gente desperta, por exemplo, uma emoção, um sentimento, ou às vezes traz a lembrança de um trauma do paciente, né, do cliente que a gente está atendendo. Então, por exemplo, já aconteceu várias vezes de eu estar fazendo uma massagem no meu paciente e esse paciente começa a falar algumas coisas e começa a trazer lembranças de trauma. Só que eu quero dividir aqui com você que às vezes isso é tão forte, isso é tão intenso, que o paciente ele pode vivenciar um trauma passado, ele traz as lembranças, as emoções e os sentimentos tão forte no momento da sessão, que é como se ele tivesse vivenciando aquilo naquele momento ali e agora com a gente dentro da sala, né? Então, para ver o significado, né, e o que um toque terapêutico ele pode trazer para nós massoterapeutas. E quando a gente, por exemplo, quando a gente faz um curso, a gente vai, aprende muitas coisas importantes, né, da base do shiatsu, das teorias, aprende também como sedar um ponto, como tonificar um ponto, como massagear. A gente aprende diversas manobras, diversas formas de trabalhar com as mãos, com a terapia manual, mas a gente acaba às vezes não aprendendo que através de um toque de shiatsu a gente pode entrar nesse nível de contato com o nosso paciente, né? E isso é possível a gente vivenciar essa experiência e esse despertar do corpo do nosso cliente que a gente está atendendo, de maneira onde às vezes isso pode acontecer sem querer, né, com algum massoterapeuta, mas também isso pode acontecer de uma maneira intencional mesmo, provocada, né? Então, por exemplo, se às vezes eu atendo um paciente que tem uma dor nas costas e percebo quando vou fazer o diagnóstico que esse paciente ele tem uma dor nas costas por uma questão emocional de um trauma vivenciado. E quando eu chego nesse diagnóstico, obviamente que quando eu vou tratar, eu acabo tendo esse tipo de toque, onde é para despertar mesmo esse trauma, esse sentimento no paciente e aí depois, através de outras terapêuticas, eu finalizo o atendimento para que ele tire essa informação, né? É muito importante a gente saber que
O nosso corpo, ele é uma somatória de tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente sente dentro do nosso dia a dia. Então, se você passa um dia mais estressado, você vai trazer essas informações para o seu corpo ele registra esse estresse. Se você vivencia momentos mais alegres, mais divertidos, o seu corpo ele vai também deixar esse registro dessas emoções, desses sentimentos que a gente vivencia. Então, quando a gente vai atender o nosso paciente através da terapia manual, existe esses registros no corpo do nosso paciente. E o shiatsu, ele pode sim despertar de maneira intencional do terapeuta ou não, pode despertar as memórias que esse corpo tem, né? Porque o nosso corpo é formado por células, seja o nosso tecido da pele, seja o nosso tecido dos músculos, sejam os nossos órgãos, eles são formados de células. E essas células têm memórias celulares. E quando a gente está manipulando essas estruturas, você pode trazer à tona, sim, alguns sentimentos, algumas emoções, algumas vivências que o nosso cliente que a gente está atendendo teve na vida dele, né? Então, como que dentro da minha prática clínica eu fui vivenciando isso e fui chegando nesse pensamento que eu tenho hoje em relação ao toque, né? Quando eu iniciei a minha carreira, que foi lá no Japão com o shiatsu, um dia uma das minhas chefes, ela era japonesa, era super veterana dentro do shiatsu, ela tinha mais de 25, 30 anos de profissão, não me lembro com precisão naquela época quanto tempo de carreira ela tinha, mas é fato que ela um dia virou e falou para mim, né? Ela falou assim, lá eles me chamavam pelo sobrenome, né? E quando naquela época eu era mais jovem, então ela me chamava de Manabe-chan, e quando é mais velho a gente usa a nomenclatura san no final, né? Então ela me chamava de Manabe-chan e ela falou assim para mim, Manabe-chan, você carrega o coração no dedo. E eu confesso para você que na época quando eu ouvi isso e quando ela me disse isso, de fato eu não entendi o significado daquilo que ela estava falando para mim. E se eu não entendi, obviamente eu não dava importância para isso naquela época, né? Mas, acredito eu hoje, que pelo tempo, isso eu falo pelo que eu acho, né? Porque ela me disse, sim, que eu carregava o coração no dedo, mas como eu não entendi o significado disso, quando ela me falou, eu fui entender isso alguns anos depois. Hoje que eu entendi esse significado, eu penso que ela, pelo tempo de carreira e comprometimento e responsabilidade dentro do trabalho dela, porque realmente ela era uma massoterapeuta lá no Japão de muito sucesso, ela tinha muitos pacientes, agenda sempre cheia. Eu acredito que ela, de alguma forma, ela percebeu isso, porque eu fazia treinamento sozinha com ela, onde ela me treinava e ela me dava orientações e me davam dicas e passava os segredos dela dentro do tempo de carreira dela. E aí ela me disse isso e quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar com shiatsu aqui. E aí teve meu momento de adaptação, porque existe muitas diferenças entre Japão e Brasil, entre brasileiro, né? Tanto entre brasileiro e japonês, a nível cultural, a nível de hábitos em relação a receber o shiatsu. Lá as pessoas recebem o shiatsu como uma prevenção. O brasileiro, ele já tem mais o hábito de procurar pelo shiatsu quando ele tem dores, quando ele está estressado, quando ele tem desconforto. O japonês, ele tem um certo prazer, é como se fosse um lazer também para ele receber o shiatsu. E, então, quando eu comecei a atuar aqui no Brasil,
Aí fui aplicando a terapêutica e aí nisso fui vivenciando diversas situações diferentes dentro dos meus atendimentos e aí sim veio uma paixão muito mais consciente, né? Onde eu trouxe para minha consciência essa paixão pela profissão, esse amor pela profissão. E aí sim um dia eu me recordei que ela havia dito para mim que eu carregava o coração nos dedos. E aí eu entendi o verdadeiro significado disso quando eu comecei a receber o feedback dos meus clientes dizendo que a minha massagem era diferente, que o tipo de toque era diferente, que a minha percepção dentro da massagem era diferente. E aí eu fui vendo que, né, 1, 2, 3, 4, 10, 100 pessoas, várias pessoas que começam a falar a mesma coisa. E comecei a olhar isso com mais atenção, com mais carinho. E comecei a perceber os resultados, né, dentro do que era possível, até a minha formação naquela época. Mas ali eu já fui despertada para entender o que era carregar o coração no dedo, né? Então, um toque terapêutico para mim, hoje eu acho muito valioso quando o massoterapeuta ele carrega o coração no dedo. E esse carregar o coração no dedo significa a gente conseguir transmitir os melhores sentimentos, como por exemplo o amor, como por exemplo a gratidão, como por exemplo a alegria, quando a gente transfere esse sentimento para as nossas mãos, associado com o nível de percepção, porque a percepção ela vai mudando, ela vai se tornando cada vez maior também de acordo com a nossa percepção através das mãos. A gente vai percebendo o paciente num nível mais profundo do ser dele, né? Conforme a gente vai aumentando essa percepção através das mãos. E me perdi aqui. Então, para mim, hoje, esse significado de carregar o coração nas mãos é relacionado à percepção que a gente consegue ter do nosso paciente nas mãos, porque é fato que quando eu trabalhava lá no Japão, eu gostava demais já de fazer o shiatsu, só que eu não tinha a percepção consciente que eu adquiri depois, de maneira consciente, sobre a percepção do corpo do paciente, o corpo do cliente que eu estava atendendo. Então, realmente, quando eu fui ganhando essas percepções de maneira consciente, percebendo através do toque como que era a pessoa que eu estava cuidando, que eu estava atendendo. E quanto mais eu fui ganhando essas percepções, cada vez foi ficando mais claro para mim essa coisa de carregar o coração nas mãos, né? E depois, com o tempo também, eu fui percebendo assim, ouvi de alguns pacientes me dizendo assim, nossa, Cintia, engraçado, porque você aplica as mesmas terapêuticas que um outro profissional, mas eu percebo que quando eu passo com você, eu tenho melhores resultados, ou se não, os efeitos da sua massagem dura mais tempo. Eu comecei a ouvir esses feedbacks também, então é isso, né? A gente escuta de um, de outro, aí a gente não valida tanto isso, mas quando você começa a ouvir muito a mesma coisa e passa a ser o mesmo relato de muitos que a gente atende, a gente começa a validar e começa a prestar atenção nisso, com muito mais atenção e tenta compreender o que é que a gente está ouvindo, né, da pessoa que a gente está atendendo. Então, para mim hoje, por que é tão importante essa questão de você ter um toque diferenciado, de ter um toque terapêutico e conhecer a profundidade do significado de um toque, né? Para mim é muito importante. Primeiro porque o toque, hoje, de maneira muito consciente, eu entendo que o toque, ele é um meio de comunicação.
O toque, ele é um meio de comunicação entre o paciente e o massoterapeuta, né? Através do toque, o massoterapeuta, ele consegue passar várias mensagens para o paciente. E o paciente, quem está recebendo, o cliente que recebe esse toque, ele percebe o que você está querendo comunicar com ele, né? Então eu considero isso muito importante, acima de tudo, porque através desse tipo de toque eu consigo avaliar a minha terapêutica, eu consigo avaliar se o que eu estou fazendo ali naquele momento, na sala de atendimento, está repercutindo resultados no meu paciente ou não. E é muito importante para mim isso, porque eu percebi que isso potencializa os resultados que eu dou dentro dos meus atendimentos. Então, por isso, eu trouxe esse tema aqui para você e eu quero também compartilhar com você como que você pode começar para entrar dentro desse mundo de um toque terapêutico diferenciado, que dá mais resultados, que tem um outro significado, onde você percebe o ser humano que você está atendendo com outro olhar, né? E uma coisa também muito importante para mim desse tipo de toque é porque esse tipo de toque permite que você entregue ao seu paciente aquilo que ele veio buscar, porque ele potencializa os seus resultados. E além disso, esse toque te permite entregar aquilo que o seu paciente nem sabe sobre ele mesmo e que isso pode acarretar algum prejuízo dentro do processo de saúde dele como um todo. Então, realmente, é uma coisa que acaba fazendo com que o seu atendimento seja muito diferenciado. E eu percebo que isso é muito deficiente também, porque eu, como cliente, eu costumo ir em outros lugares para receber as massagens, para receber as terapêuticas, tanto porque eu gosto mesmo de receber, eu tenho prazer, eu tenho alegria, eu amo receber massagem, então eu gosto muito, mas além disso também eu vou de maneira intencional também para fazer uma pesquisa de mercado, como que está a qualidade do serviço, né, dentro da nossa área, para ver se tem alguma coisa de novo, para ver se tem alguma coisa que está diferente daquilo que eu sei, porque por mais que a gente saiba, a gente nunca sabe tudo. Então eu gosto de fazer essa pesquisa, ter essa experiência com outros profissionais e realmente eu vejo ainda muita deficiência dentro dos atendimentos, de uma forma geral, e em relação ao tipo de toque, realmente isso ainda deixa muito a desejar, né? O massoterapeuta, às vezes, ele crê e entende que ele tem um toque terapêutico, que ele sabe sobre o toque que ele faz, só que eu percebo que, às vezes, ele acredita nisso porque é uma realidade, é verdade mesmo. Porque até onde ele conhece, até onde ele vivenciou, é aquilo, né? Da mesma maneira como, por exemplo, uma anamnese. Em quantos lugares eu não vou e que simplesmente eu chego e já me deito para receber a massagem, onde a gente nem passa nem por uma anamnese básica, né? Então é muito importante que nós massoterapeutas também a gente possa levar a nossa profissão mais a sério, que a gente valide a nossa profissão com muito mais comprometimento, com muito mais responsabilidade, porque quanto mais comprometimento e responsabilidade nós massoterapeutas temos com a nossa profissão, a gente também ganha mais visibilidade dentro da nossa profissão, né? Porque ainda tem muitos clientes que às vezes não têm bons olhos para a nossa profissão, que às vezes não acredita nos resultados que a nossa terapêutica pode dar, no que pode ajudar a vida das pessoas que nos procuram. E muito disso é responsabilidade nossa também, porque
eu vejo que muitos massoterapeutas, por exemplo, a anamnese é uma coisa que eu vejo que quase ninguém preenche, né? E isso é uma coisa tão básica, mas a gente ainda está muito deficiente dentro do básico. E em relação ao toque também, as pessoas trabalham muito mais mecanicamente. E trabalhar, não ter um toque não mecânico, não é só ter a intenção no toque, não é só ter a percepção dentro do toque, tem vários detalhes, vários fatores que influenciam dentro desse toque, né? Então, eu acho muito válido a gente cada vez mais procurar, me incluo dentro desse pacote também, da gente procurar uma profundidade dentro daquilo que a gente faz, do toque que a gente faz, porque eu percebo que realmente essa questão de ter um toque diferenciado foi uma marca que me registrou muito, que onde os clientes começaram a me rotular, né? Ah, porque o toque dela é diferente, porque ela sabe as coisas sem a gente falar para ela, porque ela percebe o que tá ruim, como que ela descobre, né? Como que eu sou, minha personalidade, o meu comportamento através do toque. Então, realmente, o toque numa profundidade muito maior pode fazer você também de um massoterapeuta com um toque diferenciado, você pode sim virar uma referência, né? E quando a gente fala de se tornar uma referência, hoje eu penso, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não se torna uma referência dentro do lugar onde a gente atende, porque a gente tem muita concorrência, porque tem muitos outros profissionais da área que atuam, mas hoje eu penso que eu vim, né, de um lugar onde a concorrência era muito grande. Minha carreira ela se iniciou em São Paulo e foi por mais e ainda porque eu ainda atendo em São Paulo, mesmo não morando em São Paulo, e eu percebo que a concorrência é muito grande, sim, existem massoterapeutas excelentes, sim, mas eu penso que, puxa vida, e por que então a agenda é tão cheia assim, né? Porque a gente tendo os diferenciais e tendo o comprometimento e a responsabilidade com a nossa profissão, isso automaticamente abre o leque, né, para fazer a bola de neve da nossa agenda. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, na minha opinião, para mim isso é muito importante, isso fez uma diferença. O tipo de toque que eu atuo dentro da minha terapêutica fez a diferença na minha carreira, né? Por isso que eu venho compartilhar hoje isso com você, né? E o maior benefício de tudo isso, de ter esse toque diferenciado, é isso, porque os clientes que você atende percebem, você não precisa falar nada, ele vai falar para você, né? Eles acabam percebendo isso e aí automaticamente ele sai de lá e ele já fala de você para outra pessoa, né? Então, mesmo que você trabalhe, por exemplo, somente com shiatsu, você pode virar uma referência dentro do shiatsu, né? Com uma certa limitação de resultados, porque realmente para a gente dar um upgrade de resultados melhores, a gente precisa ter uma atuação com um pouquinho de mais técnicas, não tantas assim, mas precisa ter mais conhecimentos e mais técnicas na mão. Mas dentro do shiatsu, sim, é possível a gente ter um toque diferenciado e você se tornar uma referência dentro do shiatsu, sim, isso é possível, sim. E, na minha opinião, qual que é o perigo, né? Qual que é a diferença de não se dar uma importância em relação ao toque, né? O toque, ele diz e traduz muito mais, como eu estou explicando aqui nessa live para você, ele diz muito mais além quando você abraça uma pessoa, quando você faz um carinho no filho, isso é um toque. O toque é uma comunicação, então esse assunto realmente merece uma atenção,
Por quê? Porque se você tiver um toque básico, um toque sem ter uma profundidade dentro do valor do seu toque, você vai ser mais um massoterapeuta comum que aplica aquela técnica de massagem. Você acaba não se diferenciando, e obviamente que quando você vai se diferenciando é onde você vai ganhando mais indicações. Você é indicado porque você é diferenciado, porque você trabalha de uma maneira diferente. E apesar de ser um assunto que a gente fala assim, é o toque, né? Dentro de um assunto onde a gente pode falar de muitas coisas de um atendimento, né? Para que a gente tenha um sucesso dentro da nossa profissão, porque a gente pode falar de saber fidelizar um paciente, saber divulgar o seu trabalho, saber atuar com as terapêuticas, entregar os resultados. Ainda além dentro disso, o toque, ele é um diferencial, porque se você tiver um toque diferenciado, você fideliza o seu paciente pelo toque. Se você tem um toque diferenciado, você pode divulgar o seu trabalho, porque você tem um toque diferenciado. Se você tem um toque diferenciado, você vai entregar um resultado de um outro nível para o seu paciente. Se você tem um toque diferenciado, você vai entregar aquilo que o seu paciente nem sabe e que vai colaborar ainda mais com a saúde dele. Ou seja, o toque, ele é a base de um atendimento, é a base do atendimento, para que seja um atendimento de muito valor de conteúdo, de significado dentro da nossa profissão, né? Porque dentro da nossa profissão, na massoterapia, o nosso maior recurso são as mãos, e as mãos, elas têm um poder de cura, que eu confesso para você que até por muitas vezes, até eu me surpreendi, até eu me assustei, até eu nem imaginava que era possível, através do toque, de um toque profundo, de um toque onde você está entendendo o que você está fazendo, onde você potencializa todo o seu conhecimento dentro da sua mão e você atua com o paciente, com o cliente que você está atendendo, e aí você dá um resultado que você nem imagina, né? E eu até me recordei agora de alguns casos que o toque me permitiu atender o paciente, o cliente que veio me procurar. Já tive casos de, por exemplo, de paciente suicida, e onde, quando eu levo tão a sério essa questão do toque, que com uma sessão, o paciente, ele saiu desse comportamento. Tô lembrando de casos mais impactantes para mim, né? Por exemplo, lembro também de um outro caso. Esse tipo de caso, lembro de mais casos, mas com histórias diferentes, mas que terapeuticamente falando, dentro do mesmo contexto, sobre isso que eu acabei de te falar no início da live, sobre questões emocionais, né? Onde através do toque você desperta uma lembrança de um trauma e você resolve uma dor física do paciente, do seu cliente que você está atendendo, porque através do toque, da profundidade do toque que você trabalha, você acaba trazendo aquilo à tona e tira aquele nó, né? Aquele nódulo muscular que estava ali como uma memória celular, um registro de um trauma que é liberado, né? Então, assim, realmente eu considero isso muito básico, mas que fica o meu pedido para todos os massoterapeutas que deem mais importância, né, nesse assunto, porque ele pode ser muito mais profundo
do que nós mesmos às vezes imaginamos, né? E realmente quando esse assunto torna consciente, quando a gente conscientiza desse assunto, e quando você começa a ter ferramentas e recursos na mão para trabalhar de maneira mais consciente com o toque, é impressionante como isso vai abrindo mais as portas para que você possa ajudar mais ainda o seu paciente. Eu me recordei de um outro caso aqui também, de uma aluna que me pediu uma orientação de um atendimento, isso é bem recente, e que o paciente estava com uma dor no ombro, estava não, ainda está, ele melhorou muito depois dessa orientação, e aí ela trabalhou com o toque de uma maneira diferente, associado com outras coisas também, mas é fato que o que aconteceu? Ela, durante o atendimento, até me mandou uma mensagem porque se assustou um pouco, porque ela estava atendendo o paciente teve uma crise de ansiedade dentro da sala de atendimento, porque o paciente começou a sentir vontade de gritar, começou a sentir a vontade, ele levantou da maca, não conseguiu, levantou, estava deitado recebendo a massagem e começou a não conseguir ficar quieto, levantou da maca, falou que não estava conseguindo, que não queria deitar mais e que estava com vontade de gritar e que queria sair correndo, né? E aí, por quê? Porque o toque, ele desperta, ele pode trazer sim, e às vezes não é só trazer um trauma ou um trauma emocional, ele vai trazer aquilo que o paciente tem dentro de memória celular dele, e se o paciente ele sofre de uma ansiedade que não foi curada, ele vai trazer isso à tona, né? Então o paciente ele pode ter uma crise dentro de uma massagem, dentro de sala de atendimento, pode trazer, né? Então fica aí o meu pedido para os massoterapeutas que trabalham muito mecanicamente e não entra dentro de uma reflexão da profundidade e do significado que um toque tem no nosso paciente, no nosso cliente, né, naquele ser humano que está deitado ali na maca, que veio nos procurar para cuidar. Então, eu peço para que a gente tenha uma reflexão mais nesse assunto, porque isso é tão profundo e, ao mesmo tempo, para nós massoterapeutas, quando você trabalha um paciente e ele tem uma melhora significante, tanto em dor, fisicamente falando, como a nível emocional e comportamental, a maneira como esse ser humano vem te agradecer, que ele vem relatar aquele atendimento que você fez para ele, a gente tem que se controlar para não chorar e não se emocionar com o paciente, pelo nível de agradecimento, pelo nível de sentimento que ele acaba tendo por você, pela forma como ele te agradece, pelas palavras que ele fala para você, e isso vai fazendo com que você ganhe relacionamento, fidelização com o seu paciente. Você conquista esse paciente, você fideliza esse paciente, e ele não esquece de você nunca mais, né? Porque você acaba sendo uma ferramenta que colaborou para uma melhora muito profunda, de um significado muito profundo para a vida dele. Então muda tudo, né? A visão que o paciente tem da gente como massoterapeuta, ele acaba tendo um outro olhar para a gente, e que para nós massoterapeutas que é o que eu acho que vale a nossa profissão, né? A gente saber que não foi a gente que curou, porque a cura vem do paciente, mas que a gente foi uma ferramenta que pôde colaborar com a melhora física, emocional, ou enfim, né? Depende de onde o nosso paciente está com um desequilíbrio. Então,
o maior problema disso, né, é que se você não tem um toque dentro de uma profundidade, no sentido de uma compreensão e entrega e entendimento de um nível muito profundo, você acaba não sendo um terapeuta diferenciado, que tem um toque diferenciado, e isso dificulta com que você tenha uma alavancagem, uma aceleração dentro de virar uma referência para o seu paciente, dentro dele indicar outros pacientes para você, e isso impede que você tenha uma agenda cheia muito mais rápido. Isso é um fator que realmente te acelera para que você encha a sua agenda mais rápido de pacientes também, porque é um processo, uma coisa está ligada na outra, né? E hoje eu venho trazer uma dica para você, uma orientação, é uma prática mesmo. Se você não tem ainda nenhuma consciência, eu sei que tem muitos massoterapeutas sim, que entendem o que eu estou falando, da profundidade que eu estou falando, e às vezes pode até saber mais que eu dentro dessa profundidade, pode ter vivências mais profundas que a minha também, porque quando a gente fala de toque, hoje eu entendo que é como se fosse o cérebro, né? A gente sabe e não sabe nada, porque quanto mais você estuda, parece que você menos sabe. Para mim, o toque tem essa mesma representação dentro da nossa profissão. Então, eu vou te dar uma orientação de por onde você começar a ter um toque diferenciado, a ter um toque mais profundo, uma compreensão melhor do seu próprio trabalho. Então, existe um exercício, que é um exercício de você sentir o seu dedo, o seu próprio dedo, e aí você pode fazer essa prática. Essa prática é como se fosse uma meditação. Quanto mais você pratica, mais sensibilidade, mais percepção você vai ganhando no seu dia a dia. E você vai, isso também, conforme você vai se aprofundando nisso, automaticamente isso vai acontecendo mais profundamente no seu paciente também. Então você vai levantar o dedo em direção para cima, né, em direção ao teto, ao céu, para cima, e você vai fechar os olhos e você vai observar e sentir o seu dedo. Parece meio bobo isso, mas experimentem, porque você pode se surpreender com isso. E aí você pode se surpreender com isso até mesmo para se conhecer melhor e até mesmo para você ter mais consciência de você mesmo também como massoterapeuta. E já vou te explicar o porquê. Então, como que é essa prática? Você vai deixar o dedo, você pode fazer com todos os dedos, né? Faz com um dedo de cada vez, depois, com o tempo, você pode experimentar com a mão toda também, mas o ideal é que você experimente um dedo, né? Porque isso faz você focar a sua atenção toda para um dedo só. E aí você vai prestar atenção no que tem nesse dedo, né? Como que é essa pele que reveste esse dedo? Como que está a musculatura desse dedo? Como que a unha se encaixa dentro desse dedo? Como que o sangue percorre dentro do dedo? Tá batendo algum ventinho nesse dedo? Qual que é a temperatura do ambiente? Como que esse dedo percebe a temperatura do ambiente? Como que esse dedo percebe a própria temperatura dele? Você deixa a sua mente totalmente focada, com a atenção concentrada para observar o seu dedo e sinta como está o seu dedo, sinta o que existe dentro dele, como está ele, tudo o que ele pode te despertar de observação no que você consegue perceber. E quando eu digo que essa prática pode te surpreender e trazer consciência a você mesmo, como por exemplo, um aluno que fez essa prática e trouxe o seguinte para mim, falou assim para mim: Cíntia,
eu comecei a praticar o exercício do dedo e começou a me dar uma ansiedade que deu taquicardia em mim, meu coração começou a disparar. Mas, como também é uma pessoa que, né, eu tenho uma certa intimidade, conheço a pessoa, e eu disse, você apenas trouxe uma coisa que é sua, né? Você trouxe uma percepção sua, do seu próprio emocional, de você mesmo, porque é uma pessoa extremamente ansiosa e sofre de ansiedade, né? Então eu falei, então é o recado do seu corpo dizendo para você, olha, cuida da sua ansiedade, né? Busca um novo caminho para sair dessa ansiedade, né? Por quê? Porque no momento que ele dedicou alguns minutos e você pode praticar isso, no seu tempo, né? Você pode praticar 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, o quanto você se sentir ali confortável. E para fazer essa prática, esteja numa posição confortável, fique confortável. Antes de iniciar a prática, faz uma inspiração e uma expiração 3 vezes, relaxa primeiro e aí depois toda a atenção focada para o dedo e observa. Você vai fazendo essa prática e você vai perceber que nem todos os dias serão iguais e nem todas as percepções serão as mesmas no mesmo dia, né? Então isso é um exercício por onde você pode começar a ganhar mais percepções. E isso vai te ajudar em quê? Isso vai te ajudar a ter mais percepção do seu cliente, a aprender a avaliar melhor a sua terapêutica. Isso também vai potencializar melhor o resultado da sua terapêutica, né? E lembrando, né, que o sentimento do massoterapeuta no momento do atendimento, aquilo que ele vibra, se ele foca esse sentimento para as mãos, isso potencializa demais, demais o resultado dentro da sua terapêutica. E você pode me perguntar se esse tipo de toque ele pode prejudicar ou ele pode ter alguma contraindicação, né, para os clientes que a gente atende. Não, esse toque ele não tem nenhuma contraindicação. E quando eu digo nenhuma contraindicação vamos pensar num paciente que está nos últimos dias de vida dele, que é um paciente onde a gente tem que ter muito cuidado para atender. E aí eu diria ao contrário, que este tipo de toque vai ter um outro tipo de valor para esse paciente, assim, de um nível muito surreal, de um nível muito mais além do que vocês possam imaginar. Quando a gente entra num toque de um nível tão profundo assim, o que você pode levar para o seu paciente é de um outro nível assim também, né? Então, queria fazer um exemplo assim, que não tem nada a ver, mas para que vocês refletissem e levassem a sério esse assunto do toque, como, por exemplo, eu acabei de me lembrar aqui, por exemplo, que quando eu estava morando em São Paulo, eu tenho primos que me convidavam, às vezes, para passar o final de semana, né, no interior. Eu tenho uma filha pequenininha e eles também têm uma filha da mesma idade e elas se amam muito. E aí eles nos convidavam para ir passar o final de semana e a gente de vez em quando ia passar o final de semana com eles. E uma coisa que eu sempre tenho dentro de mim, isso eu estou dando um exemplo que não tem nada a ver com o trabalho para vocês entenderem como levar isso para o toque de vocês, né? E aí eu pensava assim, dentro daquela correria do dia a dia, né? De casa, de trabalho, de filho, de marido,
eu tinha que preparar tudo correndo, né? Fazer mala, não sei o que, separar as coisas para ir viajar, dentro de um monte de coisa, fazendo tudo junto. Mas ainda assim, eu pensava, né? Eu quero que esse momento seja muito, muito prazeroso, muito legal, muito divertido, muito bacana para mim, para o meu marido, para minha filha e para todos que estão com a gente lá. Então, eu pensava assim, que tipo de brincadeira, por exemplo, minha filha, quando tinha 4 anos, qual o tipo de brincadeira que uma criança de 4 anos gosta de fazer? E aí eu pesquisava no Google e aí eu via algum tipo de brincadeira que eu podia fazer com a minha filha e com a priminha, né? E aí eu via lá as brincadeiras e às vezes precisava de alguns materiais para fazer a brincadeira e tal, e eu não tinha esse material em casa. E aí na hora do meu almoço eu dava um jeito, corria, ia na papelaria, comprava os materiais para poder fazer a brincadeira com elas, né? E aí às vezes eu pensava, o que nós, né, adultos, gostamos de comer? E aí eu pensava, todo mundo gosta disso, então no momento que eu estiver lá, vamos comer isso, vou fazer vou cozinhar para todo mundo poder comer junto e tal. E aí, quando eu tô levando esse exemplo para dentro do toque, para você sempre lembrar de você sempre tentar fazer o melhor toque, de você sempre tentar aprofundar. E o que mais? E o que mais eu posso fazer dentro desse toque? E o que mais eu posso oferecer para o meu cliente dentro desse toque? E que tipo de resultado melhor eu posso dar para o meu cliente dentro desse toque? E que tipo de mensagem melhor eu posso passar para o meu cliente dentro desse toque, né? Assim como eu pensava, né? Como eu posso tornar mais divertido para minha filha e para a priminha dela, né? Como pode ser mais legal? Como elas podem curtir melhor o tempo, né? Então, fazer perguntas de como você pode melhorar o seu toque para ainda proporcionar melhores resultados, para você proporcionar aquilo que o seu paciente nem espera de você, né? Porque quando você entrega aquilo que ele nem espera, é muito mais fácil da gente encantar o nosso paciente, né? A gente encanta o cliente quando a gente entrega aquilo que não é normal, aquilo que não é o básico, não é aquilo que ele já conhece, né? Quando o cliente recebe algo daquilo que ele não conhece, que ele não está acostumado, ele fica mais encantado. Então, é isso aí, pessoal. Tenham um toque diferenciado, comecem práticas e quem já tem esse toque também, vamos juntos melhorar ainda mais, né? Eu acho que a gente está num momento pós-pandemia que nos pedem que o mundo precisa de muito mais toque com profundidade para entender melhor o ser humano, para causar tantas feridas causadas dentro dessa pandemia, né? Dentro de tudo que foi vivenciado e ainda, graças a Deus, hoje, né? Acabou aquele pesadelo, mas ainda a gente tem aí o Covid presente, mas a gente precisa ir se aprofundando dentro disso, né? E para quem está aqui me assistindo e para quem ver esse vídeo depois também, isso tem um prazo, né? Eu posso dizer aqui, olha, eu nem pensei, não me passaram o prazo direito que eu tinha que falar aqui para você, mas nós estamos em junho, né? Então, até mais ou menos o início do mês de agosto, eu estou aberta. Se você tiver interesse, você me mande uma mensagem box aqui pelo Instagram, chame a gente, que eu vou abrir 10 inscrições para que você possa tirar suas dúvidas comigo,
Se você quiser fazer tirar alguma dúvida clínica sobre técnica, sobre alguma coisa em relação ao atendimento, manda uma mensagem para mim que a gente está selecionando selecionando não, na verdade a gente está seguindo a ordem do justo, né? Conforme os que estão chegando primeiro mesmo. Então, se você quiser, para ter um momento de tirar dúvidas, de orientação sobre alguma terapêutica, sobre qualquer coisa relacionada à nossa profissão, envia a sua mensagem para mim, que a gente vai entrar em contato com você para a gente poder fazer isso, tá bom, pessoal? É isso aí, é isso que eu tinha para falar hoje aqui para você. E eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana para todos e meu toque de abraço.